Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de falar em pé. Posso ser, né? Então, fica mais tranquilo, né? Entre olho no olho, né? Então, eu sou caingangue, do Rio Grande do Sul. Sou professor do Instituto de Educação Indígena. Acho que é o único Instituto de Educação Indígena que tem. E a gente forma professores a nível de magistério. Mas, antes disso, eu queria agradecer também as pessoas que me convidaram, né, para que eu estivesse aqui. É a primeira vez que eu venho para essa região, para o Acre. E eu estou muito feliz por estar aqui nesse simpósio tão importante, diante das situações que a gente vive, né? Tão importante a gente se encontrar e conversar sobre as nossas práticas, né? Sabemos que a gente vive numa conjuntura não muito favorável para a nossa educação, né? Para nós que somos professores, né? E que acreditamos na educação, acreditamos que a gente pode fazer uma coisa melhor. Queria agradecer a Patrícia, né, por ter me achado, né? Me achou lá no Rio Grande do Sul. Agradecer o Cumim, que tem acompanhado, uma organização que tem acompanhado a minha vida como estudante, né? Acompanhei toda a minha graduação, meu curso, minhas pós-graduações, ela tem me apoiado. Eu queria agradecer, então, ao Cumim por essa parceria que a gente tem constituído. E eu não tenho nem um pouco medo de dizer que é uma organização que tem apoiado muito a revitalização das tradições, da cultura indígena. Tá? Então, meus agradecimentos ao Cumim por ter me proporcionado estar aqui também. Então, dito isso, feito meus agradecimentos, eu vou fazer uma fala um pouco mais a fala do coração, né? Acho que eu preparei um texto mais ou menos teórico, mas isso não representa muito para a gente que é indígena. Então, as falas indígenas, elas vêm de um outro lugar, ela vem de um outro espaço, que é o coração, né? A música que o parente cantava, ela traz isso, traz a coisa lá do fundo, que é lá da ancestralidade. Eu falo desse ponto, né? E aí eu falo a partir da escola, né? É o lugar onde eu trabalho e é o lugar onde eu acredito, né? Numa educação indígena, uma educação escolar indígena, né? E eu falo, então, nessa educação escolar indígena, né? Primeiro, falar, né, do que seria, né, essa educação que tem um longo período, um longo tempo de duração para nós indígenas. O que ela fez com nós indígenas até hoje? Né? Que mudanças ela trouxe para nós? Né? Como ela transformou esses nossos povos, né, numa sociedade que foi, ao pouco, perdendo sua tradição, foi perdendo sua língua, né? E aí eu faço uma divisão mínima, né, de dois períodos muito distintos, né, que vai mostrar para nós um pouco como percorreu a nossa educação escolar, né? E o primeiro período é esse período longo aqui, de 1500 até a nossa Constituição. Acho que esse período é um período de mais sofrimento dos nossos povos. É um período que nós temos, né, no Brasil, né, mais de 1.000 línguas faladas, né? E é um período que nós perdemos muitas das nossas línguas.
muito da nossa história, muito das nossas tradições, muito dos nossos cantos, nossos rituais, eles são perdidos nesse período, né? É um período que dura tanto tempo que chega a ideia de transformar os indígenas em brancos, né? É branquear os indígenas, transformar nós numa sociedade dita civilizada, né? Então, trazer nós para a civilização, trazer nós para essa ideia de que nós não éramos civilizados, de que nós não tínhamos uma cultura, que nós não tínhamos uma história. Eu sou professor de história e costumo trabalhar a história a partir das concepções indígenas, né? E falo que a história do Brasil ela é muito pequenininha perto da nossa história enquanto indígena, né? E a educação escolar que é pensada para nós vai fazer com que nós, pouco a pouco, vamos perdendo isso. Mas nós não perdemos isso, né? Graças às nossas estratégias, nós estamos aqui, né? Estamos aqui nós ainda. Estamos aqui forte, estamos cantando, né? Então, esse período, né, de extermínio, de luta que os índios tiveram contra a sociedade dita civilizada, né, foi muito dolorida, né? Foi de muitas perdas, física e cultural, né? Então, eu acho que isso é um período que a gente precisa, a cada dia que passa, né, cada momento que passa, cada evento que se passa, a gente produzir mais reflexões sobre isso, né? E nós achar o nosso lugar enquanto indígena também nesse espaço da academia, né? Isso é muito importante. Quanto tempo eu tenho? Senão eu vou até bem cedo. Então, e esse tempo vai trazer as negações, né? É um período de muitas negações. É aqui eu trago uma foto da minha avó que tem me acompanhado por onde eu falo, por onde eu passo, eu carrego ela junto comigo. E essa negação da língua, né, que aconteceu nesse período, e ela é muito recente. Quando eu fui na escola, eu tinha 9 anos de idade. Foi no final dos anos 70. E no final dos anos 70, nós éramos proibidos, no Rio Grande do Sul, de falar a nossa língua cangangue, né? Porque nós temos uma ocupação no Rio Grande, na região sul, que é de... Por favor. Que é um povo branco, italiano, alemão, polonês, né? Então, lá foi muito mais forte, muito mais violento. E nós, nesse período, nós não podíamos falar a nossa língua mais, nós já éramos proibidos. Um da professora batia na gente, né? Um da professora simplesmente denunciava nós para nossas próprias lideranças. Nossas próprias lideranças nós proibiam também de falar a nossa língua, porque eles eram manipulados pelo órgão do governo, né? O SPI, depois a FUNAI, né? Então, eles fazem muito isso. E a gente perdeu a língua. A língua é uma estratégia indígena de sobrevivência, né? Se nós perdermos nossa língua, nossa fala, nós perdemos nossa história, perdemos nossas tradições, perdemos o nosso jeito de ser diferente. Então, isso foi muito atacado, né? E eu sofri muito com isso. E é graças a esse meu sofrimento dos 9 anos é que eu estou aqui hoje, né? É isso que me impulsionou e me faz estar discutindo, me faz estar falando isso. É isso que fortalece a minha luta, a nossa luta enquanto indígena. Nossos valores, nossas tradições, né? Tudo foi negado. A negação das nossas tecnologias, né? O milho é uma planta que há muito tempo foi domesticada pelos povos indígenas. E onde é que está esse conhecimento hoje? Está na Embrapa, está na Emater, na Monsanto, são essa gente que dominam, né, essa tecnologia nossa, e que essa tecnologia nossa também é negada pela universidade. A universidade não reconhece isso.
ela nega isso, né? E o milho, para nós, ele tem uma importância, né? Eu trabalhava numa universidade, e aí eu estava em um trabalho com o povo guarani, aí eu vou até uma comunidade guarani, e a criança chorava, durante o dia todo ela chorava. E eu perguntei para o parente, olha, tem que levar essa criança no hospital, está doente, né? Ele falou, ela não tem nome. Ela não tem nome. Eu disse, então, simples, pega e põe o nome nele. Eu disse, mas não tem milho. Se nós não tivermos o milho, nós não podemos colocar o nome. Então, o milho, além de ser o nosso alimento, ele tem um significado muito grande. No sul, os italianos dizem que a polenta de milho é deles. Mas se na Itália não tinha milho, como que eles vão se apoderar de um conhecimento nosso indígena e dizer que o milho é deles, que a polenta é deles? Então, essas coisas importantes. Nossas bebidas elas passam pela... Elas são apossadas, essas tradições, e os índios são os que menos sabem, né? Os índios são os que menos interessam. Eu falava antes, esse nosso conhecimento, na mão dos brancos, ele tem um valor. Quando ela está nas nossas mãos, enquanto indígena, não tem valor nenhum. Aí ela é negada. Então, essas tradições nossas, as nossas comidas. No Rio Grande do Sul, o churrasco é indígena, porque é só os indígenas que sabem fazer carne assada, né? Só os indígenas sabem fazer isso. A mandioca, né? Os vestuários, os cantos, né? Então, tem muitas coisas que os não indígenas se apropriaram e estão negando para nós a autoria desses conhecimentos. Então, tem os desafios, né? Os desafios que nós temos para enfrentar isso. Como é que nós vamos estar se organizando para enfrentar isso? Pode passar. E aí tem, a Constituição de 88, ela reconhece essa pluralidade. Ela reconhece que nós somos diferentes, né? Esse reconhecimento da nossa diferença vai fazer com que nós, enquanto os indígenas, consigamos também dizer que eu sou diferente do outro parente. Nós não somos iguais. Nós temos línguas diferentes. A nossa religião é diferente. Nossos costumes são diferentes. Nós não somos mais os índios. Nós somos os povos indígenas. Então, isso é importante, esse reconhecimento que nós temos, e a escola vai ter um papel importante nesse sentido, que é de inverter essa situação dessa escola que foi colonizadora, dessa escola que foi branqueadora, dessa escola que foi civilizadora. Ela vai ter esse papel de inverter essa função, de dizer e trazer nossos valores para nossas comunidades indígenas, para os nossos povos indígenas. Então, isso é muito importante. E a escola, né, ela não vai ser mais uma escola para os índios, vai ser uma escola dos indígenas. Só que isso também não é simples assim. Porque, de qualquer forma, nós temos dentro de uma estrutura que é do Estado. É uma estrutura do Estado, né? E os nossos professores são formados na universidade, que a universidade ela é um lugar dos brancos, classe média alta. É para essa gente que ela foi criada, né? É para esse tipo de público que ela foi criada. Sem contar que ela é machista, né? Sem contar que ela é machista. Então, como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos construir essa nossa escola diferente, para fazer com que nós tenhamos uma educação escolar indígena que dê conta das nossas necessidades, dos nossos conhecimentos e da nossa língua? Então, isso é um desafio. E nós temos que enfrentar esse desafio. Então, o cumprimento dessa nova atribuição passa a ser o maior desafio da escola indígena contemporânea, como transformar a antiga escola colonizadora e branqueadora
de séculos em uma escola promotora das culturas, das línguas, das tradições, do direito indígena, do diálogo com outras culturas. Então, isso é um desafio muito grande que nós, enquanto indígenas, nós, enquanto professores, temos na mão. E aí a nossa luta, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, quase todas as universidades, elas têm indígena, né? Elas têm indígena. Então, isso também vai fortalecer. A escola passou a ser um instrumento de luta. E a universidade passou a ser essa parceria. Talvez não a universidade, talvez pessoas dentro da universidade, né? São pessoas dentro da universidade que também assumem essa luta de fazer com que essa escola, fazer com que essa educação deixe de ser colonizadora. Eu estou lembrando que um indígena dizia assim, que hoje nós não precisamos mais dos professores brancos para colonizar a gente. Nós mesmos fizemos isso, né? Se nós não tiver consciência desse papel, né, de fazer com que isso, nós vamos lá colonizar nossos próprios indígenas, nós vamos colonizar nossos próprios irmãos. Então, nós também temos que ter muita consciência e muito cuidado para que isso não aconteça, né? Então, falar uma escola decolonizadora exige de nós um esforço muito grande. Porque todos os ensinamentos que nós temos hoje, né, ontem eu assisti a fala de um professor aqui, quais eram as referências que ele usava? As referências que ele usava eram europeias. O conhecimento está na Europa. O conhecimento não está aqui nos indígenas. O conhecimento não está na América. As referências que nós trabalhamos é europeia, né? Então, ela continua branqueadora. Ela continua fazendo isso. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, de estar fazendo isso. E aí nós temos, né, eu trago aqui, né, os livros didáticos é o grande problema, né? O livro didático sempre ele é para todos, né? No livro didático que está lá no Rio Grande do Sul, eles vão mostrar um parente com pena na cabeça, com cocar grande, ajeitado desse jeito. Aí eles vão dizer, mas aqui os índios não andam mais assim, então aqui não tem mais indígenas, né? Aqui não tem indígena porque tu não está usando cocar. Então, o livro didático ele vai trazer essa imagem de índio que vai se tornar, né, essa ideia de que os índios são todos iguais, né? E para as crianças, né, que a gente que trabalha, eu trabalho com o ensino médio, né, mostrar para as crianças um livro didático, tu está inferiorizando os índios, está fazendo com que esses índios parece que eles não existem mais, eles estão no passado, né? Então, a gente vai criando uma série de preconceito em relação às nossas comunidades indígenas via a escola. Reconhecer que todos os saberes produzidos pelo homem é uma ciência, né? E os índios produzem muita ciência, né? E essa produção dessa ciência que é a nossa luta, para ela ser reconhecida, né, como ciência. Imagina a nossa dificuldade, falar da minha dificuldade enquanto caingangue, num doutorado, onde eu tenho que falar uma língua estrangeira, falar inglês, francês, né? E a minha língua caingangue que eu domino, ela não é considerada língua. Essa minha língua não produz ciência. Essa minha língua não produz conhecimento. Agora, a língua inglesa, a língua francesa, a portuguesa, essas produzem ciência. Agora, a minha, enquanto caingangue, não produz ciência, né? Então, esse tem que ser reconhecido, né, como ciência, essa nossa produção. A conservação do milho, que está lá, né, conservada há vários mil anos, né, não é a ciência. A ciência é você botar aquela tintazinha de veneno na semente de milho para que ele não estrague, para que o bicho não coma. Aquilo sim é ciência. Agora, o milho que foi guardado, conservado, em cima do fogo, pegando fumaça, isso não é ciência. Isso não é conhecimento, né? Isso não é conhecimento. Então,
Então, essas coisas a gente precisa estar fazendo e trazendo para a gente, né? Os indígenas possuem um grande conhecimento, né? Possuem um grande domínio do meio onde vive, fundamentalmente para a construção cultural dos povos e a sua sobrevivência. Esses conhecimentos, por isso que eu falei, nós estamos aqui porque nós conhecemos. Né? Se nós não conhecêssemos isso, nós não existia mais. Nós já tínhamos desaparecido. 8 minutos. Vamos lá. Pode passar mais, então. Talvez, né? Vamos pensar que a gente, né, somos um portador de uma pedagogia própria. O ensinamento está presente na cosmologia, né? Nas plantas, nos rios, nas matas, né, nos animais, no alimento, no sol, na lua, na natureza. Ali está conhecimento. E só os indígenas sabem dialogar com isso. Só os indígenas conseguem dialogar com isso. Eles conseguem fazer um diálogo com a planta, com o rio. Né? Ontem eu assisti a professora que estava apresentando, a segunda professora apresentando, ela falando daquela bebida, né? Me faltou os índios precisam dialogar ali. Não tem um diálogo dos índios. Só os índios são capazes de conhecer e dialogar com isso. Nossos conhecimentos, gente, eles são produzidos num conjunto, num todo. Ele não é produzido de forma fragmentada. A nossa pedagogia é assim. Valorizar a pedagogia indígena e processos próprios, isso está na lei. Né? Está na lei. Como que a gente vai fazer isso? Pode passar. Como é que os índios ensinam as crianças? Né? Como é que eu aprendi as minhas histórias, os meus cantos? Com meu avô? Foi deitando no chão, foi ficando sentado, foi ouvindo ele, foi na madrugada, foi no silêncio. Então, nós temos formas próprias de ensinar, de educar nossas crianças. Nós não educamos em qualquer momento. É um terror para um indígena viver na cidade estudando. É muito barulho, tu não aprende. Né? Tu não aprende, é muito barulho. Quando eu estou em Porto Alegre, passa uma ambulância cantando aquela coisa, passa a polícia berrando, aí tem outro batendo um prego, é uma bateção. Como que tu vai aprender isso? Isso não faz parte da nossa tradição. Os índios têm uma forma própria de educar, de ensinar seus filhos, ensinar o seu povo. A ciência em si, o problema da ciência em si, isto é, a maneira através da qual a ciência, como um dos fundamentos centrais do projeto Modernidade e Colonialidade, contribui de forma vital ao estabelecimento e manutenção da ordem hierárquica racial, histórica e atual, na qual os brancos, especialmente os homens brancos europeus, permanecem como superiores. Os homens, né? Porque a escola foi criada para os homens. Muito menos para os índios, né? A pedagogia decolonial intercultural significa um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas e condições de respeito, legitimidade mútua, simétrica e igualdade. Um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas culturais diferentes, buscam desenvolver um novo sentido entre elas e suas diferenças. Um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, econômicas e políticas e as relações e os conflitos de poder da sociedade não são mantidos ocultos e sim reconhecidos frontalmente. Os indígenas na universidade, né? Isso aqui, bem rapidinho, assim, 1 minuto. Isso aqui é importante, né? Que é super importante, se a universidade quiser. Né? Porque esses indígenas na universidade eles trazem um conhecimento muito rico. Muito rico. Né? Agora, como é que nós, na universidade, vamos compartilhar esse nosso conhecimento dentro da sala de aula? Quais são os nossos espaços para estar dialogando com o nosso conhecimento,
em condições de igualdade com o conhecimento não indígena. Então, é importante. Ele não é só do aluno, ele é dos velhos, ele é das crianças. É um conjunto maior de conhecimento que vai estar na universidade, que eu acredito que, em muito pouco tempo, ela vai ter que ser reconhecida também como ciência, como tecnologia indígena, como pedagogia, porque senão nós não vamos fazer a decolonização dos processos pedagógicos das escolas, seja qual escola for. Cumpri com o meu tempo. Muito obrigado.